Como vão, meus alunos? Hoje vamos falar sobre os movimentos vegetais, os efeitos da luz no desenvolvimento da planta. Eu sou o professor Marcos Bancilão, da matéria de Biologia 2 do Colégio Alternativa. Nosso capítulo é o capítulo 14, a série é o segundo ano único, e a nossa aula é a aula 9. E dando continuidade a essa questão dos movimentos vegetais, eu iniciei esse capítulo mostrando a foto de uma orquídea que se desenvolve para a janela, né? E aí eu lancei a pergunta: sabe essa orquídea que está crescendo em direção à luz da janela? Isso vai fazer a caracterização do movimento da planta em direção à luz. E vocês também podem perceber, no contexto da própria resposta, que as raízes elas se desenvolvem contrariamente ao desenvolvimento da parte superior, da parte vegetativa. Perceba que a floração ela é direcionada à luz, a parte da estrutura do vegetal é todo direcionado à luz, e aí a gente tem o processo de enraizamento voltado ao oposto da luz. Então, esses vegetais, eles não são seres vivos totalmente imóveis. Eles podem ser sésseis, presos a um substrato. Só que o desenvolvimento do vegetal em si está associado a uma série de movimentos que vão ter relações tanto com estímulos externos, como a parte do desenvolvimento e da própria bioquímica da planta. A estrutura hormonal, né, a estrutura bioquímica hormonal dessas plantas que vão relacionar-se aí com esses movimentos, que inclusive a gente vai estudar no capítulo quando falarmos sobre hormônios vegetais. E aí, então, entramos na questão dessa resposta a esse estímulo externo. Essa resposta ela é conhecida como tropismo, né? E tropismo vem basicamente de movimento. Por quê? Essa palavra é uma palavra grega e ela está voltada ao fato de significar a volta, o giro, né? Então a gente tem toda uma associação com essa questão de movimento. E quando o vegetal ele cresce em direção à fonte do estímulo, né? Por exemplo, se eu tenho aí nessa orquídea o direcionamento todo voltado à luz, né? Nesse caso eu tenho um movimento associado à luz, então eu vou chamá-lo de fototropismo. E quando o estímulo ele provoca esse desenvolvimento, né? Quando o desenvolvimento da planta está associado a esse estímulo, eu chamo de tropismo positivo, desculpe. E no caso das raízes, a gente percebe que o crescimento é contrário à luz. Então eu tenho um processo reverso, um processo diferente. Perceba que é um processo oposto, né, a esse estímulo, que no caso eu vou chamá-lo de tropismo negativo. Ou então, nesse caso, como é a luz, eu já estou associando a luz, eu vou relacioná-lo a um fototropismo negativo. Então, e dando continuidade a essa questão dos movimentos vegetais, esses movimentos eles vão responder, claro, à ação dos hormônios, que a gente vai ver ainda. Tá? Também aos fatores ambientais, que vão ter uma correlação muito importante, né, com essa questão do desenvolvimento, dessa movimentação, e as substâncias químicas, né, no caso, existem substâncias químicas que vão interagir com esses movimentos. Por exemplo, quando a gente vê a associação lá do grão de pólen, no estigma da flor, e eu sei que existe todo o desenvolvimento daquela parte que nós conhecemos como tubo polínico, aquele crescimento, né, ele vai estar associado a toda uma questão química. Por quê? Porque vai existir uma atração entre o tubo polínico lá e a parte conhecida como saco embrionário, para que esse tubo polínico ele se desenvolva até que ele venha chegar ao saco embrionário. Existe também a interação com o fato da luz solar, como a gente já tinha visto, né, que a gente vai relacionar a palavra foto, que tem uma associação com a luz, né, grego luz, e também a questão dos choques mecânicos, né, situações onde os choques mecânicos podem promover a questão desses movimentos vegetais. Esses movimentos eles podem ser tanto do tipo crescimento, ou seja, eles podem estar relacionados basicamente ao fator ambiental ou então ao hormônio, com associação relacionada ao crescimento, ou então até mesmo da curvatura do vegetal. E às vezes, algum tipo de locomoção provocada, né, pela associação com essas substâncias ou por esses fatores ambientais aí, como a gente está vendo. Os estímulos que a gente vai dar. Luz, eu sempre vou relacionar a palavra foto. Então, foto, luz. Temperatura, termo. Então, eu tenho temperatura, termotropismo, por exemplo, né? O crescimento associado aí ao calor, sei lá, diretamente associado à temperatura, né? Contato, os tigmotropismos, por exemplo, água, hidrotropismo, gravidade, geotropismo, químico, quimiotropismo, ar, aerotropismo, e abalo vem de seismotropismo. Então percebam que eu tenho toda uma construção dos prefixos,
para associar a cada movimento e a cada estímulo em específico aí, né, dentro do contexto desses grupos que a gente está estudando, tá? Esses movimentos eles podem ser orientados, como a gente já falou, chamados tropismos, com crescimento, chamado tropismo positivo ou então negativo, né? Quando eu tenho a questão desses movimentos basicamente orientados por esses estímulos que a gente já viu. E os tactismos, né? Eles não vão estar associados ao crescimento e eles também podem ser tanto positivo como negativo. Por exemplo, eu tenho de curvatura, eu tenho de locomoção, são os chamados tactismos, tá? Tropismo, crescimento. Tactismo sempre não associado ao crescimento, certo? Existem também os chamados movimentos não orientados, onde a gente entra com os nastismos, a gente vai falar sobre eles mais adiante. Eles podem ser padronizados ou estereotipados. Vou deixar para falar mais sobre os nastismos quando a gente estiver especificamente falando sobre eles, certo? E aí vamos entender como esses movimentos acontecem até que se chegue, né, ao ponto de se estudar cada movimento em separado. Vamos lá. Nos movimentos vegetais, a gente vê a questão da diferença da incidência da luz, que vão estar relacionadas à época do ano e às espécies. Por exemplo, eu sei que dentro do contexto das estações, eu tenho estações que vão ter uma interação maior de luz e outras estações que vão ter uma interação menor de luz. Por exemplo, no inverno eu sei que os dias são mais curtos. Já no verão, eu sei que os dias são mais longos. E eu tenho espécies que vão estar relacionadas tanto aos dias longos como aos dias curtos. A gente vai falar sobre isso mais adiante. Só vou adiantar um pouquinho, que a gente encontra as chamadas PDCs, ou seja, plantas de dias curtos, e as PDLs, que são as plantas de dias longos, tá? E veja só como é interessante. A duração de horas do período de luz ela é capaz de induzir a floração em plantas angiospermas. E esse período que a gente vê aí, ó, da luz associada à planta, né, é chamado de fotoperíodo. Então, veja só, a quantidade de luz que uma planta recebe por horas vai ser conhecido como fotoperíodo, claro, dentro do prazo de 24 horas. Então, isso vai ser importante porque é esse fotoperíodo, inclusive, que vai estar relacionado ao processo de floração, de frutificação, de crescimento da planta. Por exemplo, algumas plantas elas se orientam pela quantidade de luz. E outro detalhe, essa questão dessa orientação com relação ao período de luz que ela toma por dia, não pode falhar em 1 minuto, porque se falhar, pode ocorrer, por exemplo, um problema com relação à floração de uma planta em específico. Ou então com o próprio desenvolvimento. Eu tenho plantas que vão crescer especificamente no inverno. Por quê? Porque talvez o inverno ele tenha uma quantidade maior de água. Tá, mas como a planta sabe que aquele período a gente está entrando no inverno? Justamente por causa da redução desse chamado fotoperíodo. Quando eu tenho uma redução das horas de luz por dia, a planta entende a questão da mudança desse fotoperíodo e, em seguida, claro, ela vai responder. E essa resposta que essas plantas elas dão aos diferentes fotoperíodos, né, a essas durações associadas ao dia, relativas à questão do ciclo de dia e noite, a gente vai chamar de fotoperiodismo. Então, se o fotoperíodo vai estar relacionado ao período de luz capaz de induzir esse processo de floração nas plantas, ou seja, quanto de luz uma planta leva por dia, a resposta, ou seja, o processo de floração a esse ciclo, né, chamado o ciclo de periodicidade do dia e da noite, eu chamo de fotoperiodismo. Né? E esses estímulos eles vão estar associados basicamente a uma organela que a gente vai encontrar nas plantas, conhecidas como fitocromos. Né? Esses fitocromos eles são pigmentos que vão ter uma coloração azul esverdeada, tá? E eles são fotorreceptores. Então, o que acontece? Eles vão estar associados aí, basicamente, ao processo de recepção da quantidade da luz. E eles vão ser sintetizados nas partes verdes da planta. Por quê? Porque vão estar associados à fotossíntese. Então, eu tenho principalmente a produção do fitocromo nas folhas. E, claro, eu sei que semente não é verde e tal, mas a gente sabe também que o fitocromo vai estar associado à semente. Isso é importante a gente compreender, né, a ação desses fotorreceptores, ou seja, dessas organelas específicas para a recepção da luz. E essa recepção da luz vai estar associada, claro, ao processo fotossintético e, consequentemente, ao processo de produção de nutrientes, claro, né? E também da associação desses nutrientes para a construção de outros componentes, como, por exemplo, celulose, amido, sei lá, vários componentes que a planta vai utilizar, né, provenientes dessa fotossíntese. Olha lá.
Então eu tenho chamados fatores interativos nesse desenvolvimento vegetal. E esses fatores eles vão ser decorrentes do processo de modificação aí no desenvolvimento das plantas e fatores biológicos que vão estar associados. Primeiro, a capacidade de percepção e de resposta aos estímulos ambientais, onde eu sei que, claro, né, é básico isso, que o fitocromo ele vai ser o principal responsável por esse processo de recepção. Mas eu tenho outras organelas que vão trabalhar, né, não só com essa questão da recepção da luz, mas com relação a diversos estímulos diferentes. Eu tenho organelas, por exemplo, que vão responder a estímulos químicos, outras organelas que vão responder a estímulos mecânicos. Isso vai variar de planta para planta, né, de estímulo para estímulo, isso vai ser dependente dessa relação aí. E no genoma desses vegetais eu tenho, claro, a codificação dessas enzimas que são catalisadores de reação aí desse desenvolvimento. E é importante a gente entender que essas enzimas, né, ou então essas proteínas que vão catalisar essas reações para a questão do desenvolvimento, tanto de, por exemplo, a produção de hormônios ou então para a produção de receptores, elas vão estar associadas, claro, à genética. E eu tenho, por exemplo, genes diferentes codificando proteínas diferentes que vão influenciar nesse processo de desenvolvimento da planta. Então aí a gente já entra, né, num processo conhecido como polialelia, onde vários genes vão interagir diretamente em uma determinada condição, em uma determinada característica. Vocês já viram isso, né, quando estudaram genética. E aí, olha lá, esses hormônios receptores, como a gente está falando, eles vão estar associados à produção de estruturas químicas e que vão participar da síntese proteica e também do metabolismo energético. Tá, beleza. Então eu tenho o processo de construção genética da proteína, associação dos aminoácidos, né, formação das cadeias e, claro, essas proteínas elas têm funcionalidades. E dentro do contexto da funcionalidade e dessa síntese proteica, entra o processo fotossintético, o processo de respiração celular, né, no metabolismo energético. Vocês já viram, inclusive, lá no 9º ano comigo, já viram também ano passado, né, algumas situações relacionadas tanto ao metabolismo, né, pela fotossíntese, como pela respiração celular. E lá, no que a gente conhece por ser a respiração celular, eu tenho chamados citocromos, né, onde esses citocromos eles vão ter importância muito grande lá na cadeia respiratória, onde vocês vão ter a questão do elétron saltando nessa cadeia por dentro do fitocromo até chegar lá, né, no último fitocromo, e a gente vai ter, claro, a associação do oxigênio roubando esse elétron, né, e tornando, claro, o meio ácido com a ajuda, né, desses citocromos também, e da ATP sintase, que vai auxiliar no processo de ligação entre o ADP, né, que é a adenosina difosfato, mais o fosfato inorgânico formando ATP, que é energético. Tá, beleza. Então já falei do citocromo. Eu sei que todos os organismos que vão possuir esse mecanismo de respiração celular vão ter citocromos. E além do citocromo, eu tenho o fitocromo, né, que também vai estar associado ao metabolismo energético. Tem associação com o processo de produção fotossintética, né, e que tem um papel importantíssimo aí dentro dessa construção do metabolismo primário das plantas, ou seja, o metabolismo necessário para a sobrevivência da planta, né? E aí a gente entra com os fotorreceptores, né, que vão perceber essas questões dos estímulos, né, vegetais. Então, veja que esses fotorreceptores eles vão estar diretamente associados à luz, mas eu tenho outros receptores também que vão estar associados, por exemplo, à percepção química, né, quando uma planta ela lança um produto do metabolismo secundário dela em outra planta para inibir, por exemplo, o desenvolvimento dela. Isso acontece, tá? Isso a gente chama de alelopatia. Mas é interessante que essas interações químicas, né, provocam respostas. Então as plantas elas meio que dialogam quimicamente entre elas. Então veja a necessidade desses receptores e desses hormônios e desses metabólitos que são produzidos, né? E essa interação entre as plantas até com relação ao próprio desenvolvimento vegetal. E aí a gente entra na atuação dos hormônios como mediadores dos estímulos. Os hormônios são importantíssimos, né, porque eles é que vão mediar diversas situações nas plantas. Por exemplo, queda de folhas, que tem relação com o estímulo ambiental, estímulo químico, sei lá, o desenvolvimento da planta, desenvolvimento dos meristemas apicais, desenvolvimento da raiz. Então perceba que o hormônio ele vai também influenciar grandemente,
né, no metabolismo vegetal. E esses hormônios, eles vão estar associados, claro, aos chamados estímulos ambientais, que têm relação com os receptores, né? Além dos fotorreceptores, nós temos os receptores em geral. Bom, e agora falando sobre os movimentos vegetais, né, dando continuidade, a gente vai falar um pouquinho do fitocromo. É um pouquinho extenso, tá? Mas é importante que a gente saiba quem são essas organelas e qual o papel de importância dessas organelas. Por quê? Porque elas são cruciais no processo não só de floração, mas muitas vezes também no desenvolvimento das angiospermas. Principalmente na floração, por quê? Porque essas organelas, né, essas organelas não, esses componentes, chamados fitocromos, são proteínas, eles vão atuar, né, no processo dessa percepção da luz. E lembra que eu tinha falado lá no começo, né? Se passar 1 minuto da quantidade de horas que a planta necessita de luz, ela pode inclusive ter problemas com o seu processo de floração. Sabendo disso, hoje nós conseguimos regular essa quantidade de horas por dia, né, na planta para obter inclusive florações, como por exemplo, isso é feito, né, largamente no cultivo de crisântemos, que são aquelas margaridas meio rosadas ou meio amarelas que a gente encontra, né, que, sei lá, as pessoas usam para fazer coroas para pessoas que falecem, né, pessoas que vão a óbito e tal. Aí você tem aquelas coroas amarelas, de flores amarelas, você tem várias flores que vão estar associadas a esse processo de crescimento. E é engraçado, passou 1 minuto, né, na estufa, se ela estiver tomando luz mais do que o devido, o que é que acontece? Esse fitocromo, ele percebe essa quantidade de luz e já é o suficiente para ele ter um problema com relação à fluorescência. Ou seja, ele já vai ter influência, né, no processo de florescimento aí da planta em si, né? E de científicos, como já disse, né, relatam a questão do uso do fotoperiódico adequado das espécies, e isso pode acabar estimulando esse fitocromo, desencadeando os chamados hormônios florígenos, é o que eu acabei de falar. Por exemplo, digamos que o crisântemo ele precise de 6 horas por dia. Aí você vai lá e dá 6 horas em 1 minuto, todo dia, todo dia, todo dia. Pode ter certeza que essa influência desse 1 minuto por dia que você está ofertando, né, ela vai ter, ela terá, na verdade, uma interferência no processo de floração da planta, né? Você já vai ter uma diminuição, inclusive, da produção desses hormônios florígenos, e isso, consequentemente, vai afetar a floração. Ou você pode não ter floração, ou pode ter menos floração, ter menos flor, né, associado a esse processo. E esses hormônios, eles vão ser produzidos em larga escala, né, na região das folhas, e aí, após a produção nas folhas, eles serão lançados, a partir do floema, né, para a região das gemas laterais, ou seja, daquelas gemas que a gente vê dispostas nas laterais. Por quê? Porque é dali que irão sair, né, as florações, ou seja, as flores únicas ou então as chamadas inflorescências, né? Então a gente sabe que esses hormônios eles irão induzir a produção das flores. E aí ele também a gente associa, né, o caso da questão da luz, praticamente da luz solar com o fitocromo, e na regulação não só da floração, mas também dos movimentos associados à luz. Por exemplo, uma planta ela pode se guiar para a luz, dependendo da situação. Sei lá, digamos que você plante um pé de feijão. Aí esse pé de feijão você coloca ele isolado lá, coberto, sei lá, com uma capa, com alguma coisa, né? E a capa é escura, digamos. E aí o que é que acontece? Esse feijão que vai nascer, que vai crescer, ele vai se orientar em direção à luz, ou seja, ele vai crescer, vai se alongar, né, em direção à luz. Eu já tinha falado sobre isso, inclusive, que esse processo de alongamento extensivo da planta, né, desmedido, sem o processo de produção fotossintética, e inclusive sem a conversão dos plastos, basicamente em cloroplastos, né, que são responsáveis pela fotossíntese, devido à questão da presença da clorofila, vai provocar na planta o que nós chamamos, basicamente, de estiolamento. Então, veja a necessidade da luz solar associada, né, ao crescimento nas plantas. A gente também associa a questão da luz do sol e a regulação pelo fitocromo do fotoperiodismo, né? Então, a resposta que a planta dá para a quantidade de luz estabelecida aí durante um determinado número de horas, no prazo, claro, de 24 horas, né? Porque é um dia, eu tenho essa quantidade de horas e ela vai ter, ela terá, na verdade, uma resposta a essa quantidade de horas, né? A gente chama de fotoperíodo, tá? Ou de fotoperiodismo, desculpa, a resposta. Fotoperíodo é a quantidade, né? A gente já falou sobre isso.
A caducifólia, ou seja, em um determinado momento do ano, a planta vai lá e derruba todas as folhas. Por quê? Porque ela sabe que pela influência da luz do sol, eu posso ter aumento da quantidade de luz ou até mesmo diminuição da quantidade de luz. E aí o que é que eu vou ter? Plantas que em uma determinada época do ano vão derrubar suas folhas para economizar, para poder não gastar com fotossíntese ou com outras questões, né? E isso é uma questão interessante, por quê? Porque essas plantas, né, elas têm um movimento básico associado à quantidade de luz, digamos, sei lá, vai ocorrendo a redução da luz no passar dos dias. Quando a gente entra no inverno, cada vez menos eu tenho luz durante o dia. Aí o que é que a planta vai fazer? Em alguns lugares, né, ao norte do globo, a gente vai ter plantas que vão começar a perder essas folhas para poder não sofrerem, né, nesse momento do resfriamento. Elas já entendem, não é o frio que vai provocar esse movimento, é a quantidade de luz, né, que vai estar associada à chegada do frio. E também a gente, como eu já falei, tem estiolamento versus crescimento. Se você tem luz, a planta cresce. Caso você não tenha, ela vai estiolar. Ela vai assumir essa coloração amarelada, vai se alongar vastamente e, consequentemente, se ela não tiver luz durante um tempo para realizar fotossíntese, né, ela pode vir a óbito, ela pode acabar morrendo, né, você pode acabar perdendo a planta. E também eu tenho aí associada a questão desses movimentos vegetais a chamada germinação, porque não somente a ação da água e do oxigênio entrando dentro da semente, né, mas eu tenho também a ação da luz que vai provocar o desenvolvimento do embrião e, consequentemente, o processo de germinação. Além de tudo, eu ainda tenho outros fenômenos que podem estar associados aí, claro, a essa quantidade de luz, ao fotoperiodismo, ao fotoperíodo e tudo mais. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a imagem, né? Eu tenho aí o chamado cromóforo, que é uma região específica lá associada ao fitocromo, né? Essa região na verdade, é a área que vai fazer a regulação, né, da quantidade de luz. Inclusive, eu tenho a partir dessa regulação aí a conversão desses fitocromos, a gente vai entender, né? Eu tenho o fitocromo na forma PR e na forma PFR, e um pode ser convertido para outro dependendo da quantidade de luz. Uma questão interessante. Com relação a esses fitocromos diferentes, o PR e o PFR, eu tenho genes diferentes produzindo esses cromossomos, esses fitocromos. E aí o que, é que vai acontecer? Basicamente, o PR e o PFR, eles estão associados a um processo de polialelia, como eu falei. Genes diferentes vão sintetizar, né, proteínas diferentes que vão dar origem ao fitocromo. E aí ele coloca, né, para um lado aí, no caso para a direita, ele coloca rojo, que no caso seria o vermelho, né? E o rojo lejano, como ele chama, que é o vermelho mais intenso, né? Isso tem relação com o espectro de luz que o fitocromo vai captar. Por exemplo, eu tenho vermelho e no outro eu tenho vermelho mais intenso, né? Então perceba essa questão dessa variação para cada fitocromo. Isso também vai ter relação com a o período, né? O fotoperíodo associado, claro, a esse processo relacionado ao fitocromo, certo? Então, a gente vai falar mais sobre ele um pouquinho mais adiante. E aí, dando continuidade sobre o fitocromo, a gente percebe, né, como eu já tinha falado, que ele será azul esverdeado, porque ele vai ter a pigmentação, e ele vai reagir aos estímulos luminosos que vão ocorrer sempre associados aí à região da membrana plasmática. Então perceba que esses fitocromos, né, eles vão estar dispostos de uma forma que eles sempre tenham contato aí, não diretamente, mas sim próximo da luz, para poder exatamente realizar esse processo, né, de identificação, de coletar esse espectro de cor, esse espectro de luz, na qual ele possa estar produzindo substâncias, né? Ele possa estar associado, na verdade, ao metabolismo primário. Ele também pode ser associado à membrana de orgânulo citoplasmático, como é o caso dos plastos, onde eu vou ter o cloroplasto, a amiloplasto e por aí vai, e também do vacúolo contrátil, que na célula vegetal ele toma conta quase da célula inteira. Né? Como eu já tinha falado, ele vai possuir duas formas que são interconversíveis, ou seja, uma forma pode acabar se tornando a outra forma, dependendo da condicional. Então eu tenho aí o PR e o PFR, que a gente já tinha falado. A luz ela vai desencadear
o processo, né, de conversão para as duas formas. O PR, né, ele pode ser convertido em PFR. E basicamente o que seria PR? Né? Fitocromo red, ou seja, fitocromo vermelho. Ou então o PFR, fitocromo far red, que no caso o fitocromo vermelho longo, ou seja, que está associado ao espectro vermelho longo. E ele pode absorver a luz vermelha de comprimento de 660 nanômetros. Então perceba aí, né? Essa absorção vai ter uma relação lá com o espectro de cor. Olha que legal, a gente já falou sobre isso lá quando falou sobre fotossíntese. E o PFR, ele pode se tornar PR na escuridão, absorvendo luz vermelha, né, de comprimento de onda aí mais longa ainda, que no caso é da faixa de 730 nanômetros. E aí a gente vai encontrar o vermelho, né, de onda mais longa. Tá? É isso que eu quero que vocês entendam. A questão da distinção com relação aos dois fitocromos. Eu tenho um vermelho longo e eu tenho um de onda mais longa, né? Um vermelho de onda mais longa, que é o PR. Tá? Então, perceba. PR absorve 730 nanômetros, PFR absorve 660 nanômetros. Essa será a diferença dos dois. E aí a gente tem uma imagem mostrando a questão do fotoperíodo dia e noite. Eu tenho o fitocromo R e o fitocromo PFR, né, que no caso é o F, que ele está colocando aí, e é o processo de conversão, onde ele coloca luz vermelha. Eu converto R para PFR. E luz vermelha longa, F para PR. Então perceba aí, né, os dois fitocromos agindo, que podem atuar nos processos de germinação, floração e até mesmo, lá que a gente já viu, a abertura dos estômatos. A luz não vai influenciar o quanto o ostíolo vai estar aberto, né? Aquela questão que a gente já compreendeu lá da passagem do potássio, né, associada à água, levando a água, provoca turgescência, e aí, consequentemente, a gente vai ter fechamento, abertura. Lembram disso, né? A gente já falou lá no capítulo anterior. Então, perceba as questões associadas à conversão dos dois fitocromos aí, tá? O fitocromo ele vai ser sintetizado na forma PR a partir dos chamados precursores, ou seja, eu tenho aminoácidos anteriores que vão ser convertidos em PR. E eles vão se acumular em plantas que vão estar crescendo na região, no escuro, né? Plantas que vão crescer no escuro. Os comprimentos de onda vermelho e vermelho longo vão estar contidos aí na luz com certa predominância do chamado PFR. Então perceba, comprimento de onda vermelho e vermelho longo, eu tenho a ação basicamente do PFR. À noite, o PFR ele pode se converter em PR. Isso é uma questão interessante. Por exemplo, quando eu tenho locais onde os dias são muito longos de verdade, né, de acordo com a questão da duração desse período de escuridão, essa conversão ela pode ser feita de forma que pode não ocorrer o processo de reconversão. Ou seja, eu posso ter a conversão do PFR em PR e ele pode não ser reconvertido, dependendo da situação. Tá? No caso de uma longa noite de inverno, por exemplo, a gente tem lugares do globo que tem invernos que duram, sei lá, meses, né, noites, e a gente vai ter escuridão por um bom tempo. E aí, né, a gente associa a questão da conversão desse fitocromo. Olha lá, eu tenho a forma escura e a forma clara. A forma escura vai estar associada ao PR, né, e a forma clara vai estar associada ao PFR. Lembrem-se que PR vai ser sensível a 660 nanômetros, já o PFR vai ser sensível a 730 nanômetros. Né? Então perceba que eu tenho esse processo de conversão de um para o outro. Né? E olha aí, o fitocromo PR, a gente tem o processo de conversão em PFR e de PFR para PR. Olha lá, conversão lenta no escuro. Então perceba essa interação dos dois fitocromos e veja como eles são importantes. Justamente esse processo de regulação entre os dois fitocromos, né? Desculpe, eu sempre estou falando cromossomo, mas é fitocromo. Esse processo de conversão entre os fitocromos vai estar, né, de forma muito importante, como a gente já falou, associado a diversos processos na planta, como processos de germinação, de floração, de desenvolvimento. Isso vai variar muito, né, de espécie para espécie. Tá? Mas uma coisa que não vai variar é essa questão da forma escura e da forma clara. Não esqueçam que PR sempre será a chamada forma escura, né, e a forma clara sempre será chamada de PFR. Tá? A gente pode, inclusive, perceber pela questão do comprimento de onda. A gente sabe que PR é sensível a 660 nanômetros, o PR é sensível a 660 nanômetros, já o PFR vai ser sensível a 730 nanômetros. Não esqueçam essa associação. Se puderem anotar, é uma boa. Tá? E com relação ao fitocromo, a gente sabe que existe um processo de absorção que vai estar associado, claro, à luz, né, onde o chamado cromóforo
né, e uma outra porção proteica, aí os genes vão claro, produzir esse cromóforo, né? E claro, além de produzir o cromóforo, que eu falei que é responsável pelo auxílio na conversão, né, de PR para PFR, a gente tem também no fitocromo uma porção proteica, né? Então eu tenho o cromóforo mais a porção proteica formando o fitocromo. Os genes, eles vão codificar essa proteína, né? E esses genes, eles são divergentes, ou seja, eles não vão ocorrer no mesmo cromossomo, agora tá certo, tá? Por isso as plantas vão apresentar diferentes tipos de fotorreceptores. Então, olha lá, eu tenho diversos fotorreceptores atuando nesse processo, né, na verdade, de metabólico, onde a gente vai ter a planta, né, ou germinando, ou florescendo, ou crescendo, se desenvolvendo, né? E esses fotorreceptores, eles têm um papel importantíssimo, tá? Em uma mesma espécie podem ocorrer diferentes genes codificadores dos citocromos, né? O que a gente já caracterizou como um caso de polialelia. Olha lá, eu tenho genes diferentes que vão codificar o mesmo fitocromo. E é legal porque é isso que, inclusive, pode provocar esse processo de diferenciamento, né, dos dois fitocromos, o PR e o PFR. A diversidade ocorre tanto em plantas como alga. É outra questão importante, ou seja, evolutivamente é mais uma prova, né, de que plantas vieram a partir de algas. Inclusive, né, de algas verdes, de clorófitas, onde eu vou ter, sem dúvida nenhuma, né, a associação desses citocromos muito parecidos geneticamente. Se você fizer o estudo, né, filogenético não, o estudo genético do DNA desses citocromos, tanto em alga como em planta, né, em algas verdes e plantas, você vai perceber que existe uma similaridade. E aí na imagem a gente mostra como ocorre. Olha lá, o PR sendo convertido em PFR. Ou seja, o PR é a forma inativa, que é a forma inicial, que vai vir a partir de 660 nanômetros. Já o PFR vai ser a forma ativa, que vai estar a partir dos 730 nanômetros. Olha lá, vermelho e vermelho extremo. Eu tenho as duas direções, né? As PIFs são áreas enzimáticas que vão atuar nesse processo de conversão dos PRs e dos PFRs. As PIFs, basicamente, elas ajudam nessa transição de um fitocromo para outro. Tá? E ali ele está mostrando, na verdade, o gene de produção, a área específica do DNA, onde a gente vai encontrar a produção dessas PIFs que vão atuar nesse processo de conversão das PRs em PFRs e vice-versa. Tá? Aí ele está mostrando o primeiro quadro, né, onde ele diz PIFs como ativadores transcricionais, né, constitutivos do escuro, e eu tenho PIFs repressores transcricionais constitutivos do escuro. Perceba essa questão da transição que a gente encontra nos dois aí, né? É bem interessante, a gente pode perceber, né, que as PIFs elas vão atuar basicamente, né, no auxílio dessa conversão dos citocromos. Pessoal, eu vou abandonar vocês agora, né, e a gente retorna na nossa próxima aula, dando conclusão a esse conteúdo dos efeitos da luz aí, né, no movimento vegetal, tá? Espero que fique tudo bem e até a nossa próxima aula. Valeu!